Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 12 de Êxodo. Hoje é um capítulo mais longo, mas muito importante para a nossa história. Hoje nós vamos ler sobre a Páscoa. E eu espero que Deus fale ao seu coração. Você que está me ouvindo por alguma plataforma de podcast, deixe o seu comentário de como Deus falou com você no episódio de hoje. E você que está me vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você gostar desse episódio, compartilhe com alguém da sua família ou seus amigos sobre essa palavra de bênção do Senhor. Hoje o capítulo é um pouco mais longo, mas eu vou ler ele inteiro. Fala sobre a Páscoa. A palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras na viga superior da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite, comerão assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas, as vísceras. Não deixe nada do cordeiro pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo. Já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra todos os primogênitos, tanto as pessoas como os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. E quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial. E vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão a santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito a comer. Somente isso poderão fazer. Guarde a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão esse dia de geração em geração, por estatuto perpétuo. Vocês comerão pão sem fermento desde o dia 14 do primeiro dia do primeiro mês, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha um fermento. Em todas as suas habitações comam somente pão sem fermento. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolham e peguem os cordeiros para as famílias de vocês. Matem esses animais para celebrarem a Páscoa. Peguem ramos de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e das ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios,
Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando os filhos perguntarem que rito é esse, respondam: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, porque passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Aconteceu que meia-noite o Senhor matou os primogênitos da terra do Egito, desde o do faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia. Todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se à noite, e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia uma casa sequer que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: levantem e saiam do meio do meu povo. Vocês e os filhos de Israel vão e adoram o Senhor como disseram. Leve também com vocês as ovelhas, o gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. E os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a sua massa de pão, que antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas, as trouxas com roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor na parte dos egípcios, de maneira que eles davam o que pediam e despojaram os egípcios. Assim, os filhos de Israel partiram de Ramassés para Sucote. Eram cerca de 600 mil a pé. 600 mil a pé. Somente de homens, sem contar as mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelha, de gado e muitos animais. Assaram pães sem fermento e levaram ao Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se do que não havia preparado por si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foram 430 anos. 430 anos como escravos, meu Deus. Aconteceu que no final dos 430 anos, no mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. O Senhor disse a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada de carne para fora da casa, nem quebrem osso nenhum. Nem quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se nenhum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas pessoas de sexo masculino. Depois poderão observar a Páscoa e será como natural da terra. Mas em nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Amém. Deus, obrigada, Senhor, por esse dia. Que o Senhor fale e ministre aos nossos corações nessa manhã. Parece longo esse texto, mas é muito bom a gente estudar todas as chaves que tem aqui, queridos. Primeiro, que esse capítulo é para nós olharmos para trás e lembrarmos da libertação. E a gente poder agradecer toda essa graça de Deus sobre esse povo. É como se a gente pegasse uma janela e olhasse para o passado, o real motivo da gente comemorar a Páscoa.
Nós estamos vendo a cena por completo. Que lindo, né? A gente entendeu por que hoje a gente comemora a Páscoa. É realmente uma marca do plano de redenção. Mas o que eu quero falar com vocês aqui é a semelhança de toda essa história com Jesus. Olha só, Deus manda aquele povo pegar um cordeiro sem defeito, um cordeiro perfeito para fazer a Páscoa, para fazer o sacrifício. Ele deveria ser macho. E aquele seria a Páscoa do Senhor. Porque, vocês entenderam, né? Ele mandou todo mundo pegar um cordeiro sem defeito, sacrificar, pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais das portas. Porque naquele momento, naquele dia, Deus ia mandar matar todos os primogênitos do Egito. E ele só ia poupar quem estivesse nas casas cujo umbral tivesse o sangue. Esse foi um marco da Páscoa, um marco da libertação. A última praga, que foi essa de matar todos os primogênitos, iria finalmente libertar aquele povo, os filhos de Israel, do Egito. E aí, no meio dessa história, tem a festa dos pães sem fermento. Ele pede para que eles comam durante um período pães sem fermento. Quando a gente vai estudar, a simbologia disso quer dizer a pureza do pecado. Ele estava pedindo para aquele povo, se purifiquem do pecado. Para vocês serem salvos, libertos, sair dessa escravidão, vocês precisam estar sem pecado. Esse é um convite também para nós, queridos. Para a gente se purificar de todo o pecado que a gente tenha, seja um vício, seja uma mania de brigar ou de se irar, ou de falar mal dos outros, ou de maldizer, ou de reclamar. Qual é o pecado que você carrega, que você precisa se purificar antes da Páscoa? E aí ele fala, ó, a primeira Páscoa, né? Escolham e peguem os cordeiros, matem esses animais e pegue esse sangue e passe nas portas. Isso fala tanto sobre o que a gente vê lá no futuro, né? Quando Jesus vem, ele, olha só que coisa, peguem ramos de sopo e molhem no sangue e passa na viga da porta. Vocês se lembrem quando Jesus estava naquele caminho da crucificação, eles pegam ramos de sopo e molham no vinagre e dão para ele beber. Como a Páscoa aponta para Jesus. O Cordeiro perfeito, sem defeito. Jesus veio e não pecou em nenhum momento. E ele foi sacrificado, assim como o Cordeiro sem defeito aqui. Tudo isso aponta para Cristo. Sabe, tudo isso é um convite para você olhar para o que você está sendo escravo. Esse povo ficou escravo 430 anos. 430 anos. E ao que você está sendo escravo? Porque Deus, ele te salvou, você aceitou Jesus, você se batizou para você ser livre. E quando você está viciado no cigarro, viciado na bebida, viciado em idolatrias, seja de pessoas ou de alguém ou de alguma coisa, viciado em dinheiro, viciado em trabalho, você está sendo escravo disso. É aquilo que você passa o dia inteiro pensando, você é escravo. E você não foi chamado para ser escravo, você foi chamado para ser livre. Em Cristo você é livre. Então que hoje você possa celebrar tudo isso que Deus fez por você. Deus te salvou, deu o seu único filho para vir aqui carregar o pecado do mundo. O teu pecado, esse que você cometeu, para que você pudesse ser livre nele. E quase no fim ele fala, olha, as instruções para a Páscoa. Mata o cordeiro. Esse cordeiro deverá ser comido em uma só casa. Não quebrem osso nenhum dele. Isso também aponta para Jesus na cruz. Vocês se lembram que quando Jesus foi tirado da cruz, viram que ele não tinha um osso sequer quebrado. Eles esticaram as mãos para pregar naquela cruz, os pés, e nenhum osso sequer de Jesus foi quebrado. Assim como aqui, nenhum cordeiro deveria ter um osso quebrado. E nenhum deveria sair da casa. Sabe por quê? Deus, ele quer que todas as casas tenham um relacionamento com ele. Não é para você
uma vez por semana eu vou na igreja e tá bom. Não, Ele quer que você tenha um relacionamento na sua casa. Ele quer que nas suas janelas tenham a presença de Deus, nas suas portas, nos batentes das suas portas, em todo cômodo da sua casa, tenha a presença de Jesus. É por isso que essa chave está aqui. Deus libertou 430 anos de escravidão. Em nome de Jesus, eu declaro que hoje Deus vai te libertar de uma escravidão que você tem carregado. Deus tirou os filhos de Israel do Egito. Foi difícil ler tudo isso, as 10 pragas, foi difícil ler, né? Foi difícil entender que aquelas pessoas estavam sendo mortas, ali no meio tinha criança. Mas tudo isso tem a ver com Deus limpando o pecado do mundo. Tem a ver com Ele escolhendo mandar o seu único filho para limpar o nosso pecado, para apagar o nosso pecado. Esse capítulo 12 nos ensina sobre a Páscoa, sobre o quanto Deus nos ensina sobre obediência, sobre celebração, a gente celebrar tudo isso que Deus fez por nós, sobre pureza, sobre a gente estar limpo do pecado e sobre a graça dele. Porque a salvação, queridos, vem só pela graça. Esse povo não merecia, a gente não merece, mas pela graça de Deus nós somos salvos. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pela oportunidade de estar na sua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor instruiu Moisés a escrever esse livro com tantas chaves para nós hoje. É tudo sobre Jesus. Como é bom poder identificar e ver Jesus através das Escrituras. E, Senhor, eu peço que por cada um que está ouvindo esse áudio hoje, Pai, nos tira da escravidão, na escravidão do pecado, na escravidão do vício. Pai, o Senhor foi tão poderoso para salvar todo esse povo, 600.000 pessoas que estavam sendo escravas. E o Senhor os libertou. E eu peço, Pai, alcança mais e mais pessoas com esse áudio, com esse vídeo. Liberta da escravidão, Senhor. Nos leva para o caminho de obediência, celebração, liberdade. Nós só mudamos, Senhor, quando a gente aceita a sua perfeita intervenção. E hoje, Pai, nós colocamos o nosso coração diante de Ti e nós aceitamos a sua intervenção. Nos molda, nos muda. Que o nosso coração sinta um desejo ardente de caminhar naquele lugar que é Teu lugar, Pai. Senhor, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a Tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.